O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando esta grande festa de dois dos apóstolos dos quais Jesus os chamou. São Simão, que encontramos aqui o nome e sobrenome, talvez poderíamos dizer um apelido, Simão chamado Zelota. E também Judas, não o Iscariotes, mas Judas, filho de Tiago, também conhecido por São Judas Tadeu. Hoje o comentário da liturgia trouxe que ele é padroeiro das causas desesperadas, causa dos desesperados. Então, a evidência de milagres que aconteceram de pessoas que estavam desesperados, procurando alguma graça, uma cura, um milagre, e pela intercessão dele, São Judas Tadeu, este milagre aconteceu. Então, apegar ao santo, gente, não é pecado, desde que não coloque o santo no lugar de Deus. Existe uma diferença clara entre o santo e o santíssimo. Nós vamos muitas vezes no santíssimo encontrar com aquele que é o santo dos santos, ou seja, é o próprio Deus. O santo tem uma importância muito grande na igreja, mas ele não é o santíssimo, mas ele nos ajuda a chegar ao santíssimo. E assim encontramos na vida destes dois homens que não eram perfeitos, mas que foram chamados por Deus. E assim também eu e você somos chamados a ser voz dele onde estivermos. Mas o interessante é que antes de Jesus chamar os seus apóstolos, ele faz uma ação. Ele realiza uma ação. E que ação é esta? Olha o início do Evangelho. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E continua ainda a palavra, e passou a noite toda em oração a Deus. Isso significa o que para nós hoje? Jesus estava para tomar uma grande decisão. A decisão de escolher homens que iria dar continuidade a um plano de fundação da sua igreja, para que o nome dele pudesse ser conhecido em toda a terra. Passar a noite em oração significa: eu preciso rezar nas situações importantes da vida. Quem tem alguma decisão importante que vai passar, seja casamento, seja uma cirurgia que tem que fazer, tem que tomar decisão se faz aquela cirurgia ou não, coloca em oração. Talvez o pai e a mãe que não sabe como orientar o filho, coloca-se em oração. Quais são as situações importantes, as causas importantes da sua vida?
que você precisa tomar uma decisão e está sem saber por onde? Coloca em oração. E Jesus não passou só meia horinha rezando o terço, não. Passou a noite toda em oração a Deus. E aqui há algo interessante, o lugar onde Jesus se coloca em oração. Ele sobe para a montanha. A montanha na Bíblia, ela é um lugar teológico, ou seja, um lugar de oração. É um lugar onde se sobe para um encontro pessoal com Deus. Mas podemos aqui também pensar quais lugares podemos escolher para a nossa oração. Porque o ambiente conta muito. Talvez você pode estar fazendo a sua oração num ambiente de muito barulho, não vai concentrar. Então escolha o ambiente para a sua oração, seja lá no fundo do quintal, seja mesmo no seu quarto. Se não tem um ambiente propício para a oração, que não foi criado talvez esse ambiente em casa, porque é muita palavra, é som alto, liga a televisão no volume alto, vem para a capela do Santíssimo. Cria esse ambiente de oração assim como Jesus o fazia. E a partir da noite de oração, Jesus então toma uma decisão importante, que vem então a nortear a igreja para a humanidade. Aqui também há de pensar nos dias de hoje, quanta gente sofre de insônia. E nos momentos de insônia, seja também um tempo para oração. Quem sabe não é Deus falando também através desse momento de insônia, reza mais. Deixe-se ser colocado também nesse espaço de intimidade para com Deus. E a partir daquele espaço que foi criado ali da insônia, já teve inclusive testemunhos de pessoas que foram curadas na oração da noite, na oração das madrugadas. E a partir dessa oração, um novo rumo para a própria vida. Deus chama os seus apóstolos, não homens perfeitos, assim como Ele chama a mim e a você, para ser também canais da presença dEle em meio aos homens. E olha que o ambiente que Jesus estava era um ambiente muito hostil, não muito diferente hoje. Domingo ainda falávamos do racismo, e parece-me que a coisa está muito aí, em voga, né? Vi notícias de ontem e de hoje aí de caso de racismo em Goiânia, que aconteceu agora, de um entregador de hot dog, né, desses pit dogs aí, foi entregar, e aí uma mensagem lá, esse preto aqui não vai entrar aqui dentro desse condomínio. Racismo. Nos dias de hoje ainda, ambiente hostil, que julga o outro pela aparência. Mas nós olhamos pela palavra, o homem e a mulher julgam pela aparência, mas Deus vê o coração. Então, a partir de um momento como esse, olhar o coração de cada um de nós e nos perguntar como estamos. Se o ambiente do tempo de Jesus era hostil, não aceitavam a Jesus, não aceitavam a sua palavra, inclusive armavam emboscadas, colocavam armadilhas para que Jesus pudesse ser pego, ainda hoje. Acompanhamos aí na semana passada aquelas 2 igrejas incendiadas no Chile. Então estamos vivendo tempos difíceis, gente. Não dá para poder dizer, sou católico da boca para fora, não. Defender até o sangue a sua fé. Vai chegar um momento em que vamos ser colocados à prova, e inclusive o catecismo da Igreja Católica dizia, a igreja passará por tempos de provações, tempos muito difíceis, onde muitos esfriarão na sua fé. Tempos difíceis estamos vivendo, tempo de pandemia, perseguição, racismo está aí também. E se assim pudéssemos falar, tem muitas outras realidades que nos circundam. Hoje há de nos perguntar como estamos em relação à nossa fé. Deus nos chama também, assim como chamou os apóstolos, não merecedores, mas Deus confiando neles. Pessoas foram curadas a partir do seu testemunho, a partir do seu sim, a partir da sua palavra. E olha como acontece aqui a cena do Evangelho. Jesus desce com os apóstolos, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por maus espíritos também foram curados. Interessante que coloca 2 situações, doenças e espíritos maus.
Existe a doença física, está evidente aí. E parece que quanto mais vamos avançando nesse século 21, mais pessoas doentes aparecem. Eu dizia em outro momento aqui, que em outra cidade, onde morava, cheguei a contar o tanto de farmácias, parece-me que passou de 19. Aqui eu não parei ainda para poder contar o tanto de farmácias que se tem. Mas, lendo uma vez um artigo, dizia-se que nesse mundo de hoje temos tanto de entretenimento, nunca se ouviu falar tanto em entretenimento como nos dias de hoje. É cinema, é rádio, as multimídias, é o YouTube, e entre as redes sociais e tudo, mas nunca se ouviu falar também de tanta gente doente como nos dias atuais. Então aqui, é claro, tem uma evidência de doenças, de feridas físicas, por assim dizer, tem. Mas aqui o próprio Jesus vem dizer-nos, aqueles também que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. Existe enfermidade que não é física, que não vai adiantar ir lá no hospital, tomar remédio que for, vai tomar diazepam, vai tomar Rivotril, não vai adiantar, porque esse remédio é de Deus mesmo. Se não é essa busca para com Deus, para expulsar esses espíritos maus, a cura não acontece. Existe uma doença que é espiritual, a qual os apóstolos, pela pregação deles, aqueles apóstolos permitiam então pessoas serem curadas, não por causa deles, mas no nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos. Olha como termina o Evangelho hoje. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Existe uma enfermidade que é da alma, que precisa ser curada, e essa enfermidade não será curada com remédios desse mundo. O remédio é Jesus Cristo mesmo, é a sua palavra, é esta força que sai dele, que é capaz de expulsar todo e qualquer espírito maligno. Será que as enfermidades que se encontram na sua casa não têm uma raiz espiritual aí? Será que não é preciso, inclusive vendo aqui esses litros de água, que serão abençoados, de aspergir água lá nessa casa, lá nos quartos, lá na cozinha, espalhar água benta pelo quintal afora para expulsar toda e qualquer raiz venenosa do maligno? Espalhar na porta, porque talvez ali na porta passa tantas pessoas que entram na sua casa e você não sabe se a pessoa está entrando para te desejar o mal. Nesse mundo não existe só gente boa, tem gente que trabalha e maquina a maldade para o outro. Existe inveja, e inveja que suga a energia dos outros. Por que a sua vida não tem dado certo? Será que não existe trabalho feito aí não? Será que não existe algo que faz você patinar na vida espiritual? É preciso então combater com armas espirituais. E a água benta é um grande sinal. O crucifixo também, temos aqui um crucifixo hoje, que bênção. Crucifixo colocado ali na porta, um lugar de destaque, é sim algo que pode expulsar os demônios da casa de cada um de nós. Que Deus possa hoje visitar-nos, curar-nos e levar-nos sim à sua presença todos os dias, quando nos colocamos de coração aberto para ouvir a sua palavra. Vamos ficar de pé? E assim como o padre iniciou esta missa dizendo daquela frase do padre Robert de Grandes, a missa é um espaço de cura. A igreja também como esse ambiente que traz a cura a você. Fecha seus olhos um instante para você rezar. Peço ao Ministério de Música que dedilhe esse violão para que a gente possa nos inspirar para rezar melhor também, nos colocar na presença de Deus. Sim, Senhor, hoje o Senhor fala conosco. Assim como o Senhor chamou os 12, e cada um deles, Jesus, na sua fraqueza, na sua miséria, nós sabemos da personalidade de alguns deles, que não nasceram prontos, que inclusive, Jesus, no grupo deles, discutiam entre eles quem seria o maior, se perguntando quem ficaria à direita ou à esquerda quando o Senhor viesse na glória. Existe muitas vezes, Senhor, no meio da tua igreja, as picuinhas, as rixas, a vaidade, a competição onde um quer se intitular melhor do que o outro, mas isso não vem de Deus.
e tem causado, Senhor, muito de maldade, de raiz venenosa que vai crescendo, as ervas daninhas que vão fazendo teus filhos viverem mal, viverem em Jesus uma apatia, uma falta de alegria, porque não está aí a tua presença. O Senhor mesmo disse: entre vós não deve ser assim. Eu peço hoje, Jesus, como o Senhor mesmo permitiu aos apóstolos levar a tua palavra, e todos quanto tocavam em Jesus foram curados. Eu peço hoje, Senhor, vem curar estas enfermidades. Muitos que chegam na igreja sim com feridas físicas, mas quantos que são feridos, não feridas físicas, mas feridas espirituais, enfermidade, Jesus, que não se cura com remédio desse mundo, mas que são curados na tua presença, pela tua palavra, na ação do teu Santo Espírito. Ensina, Jesus, teus filhos a buscar o verdadeiro remédio, os remédios que os grandes santos procuraram e encontraram ao longo da sua vida. O remédio, Jesus, da imortalidade. Caminha conosco, Jesus. Vai cantando com o ministério de música e peça assim, com fé, a cura do seu corpo e da sua alma, essa cura do Espírito que te faz viver de novo, que te devolve a alegria. Sou um Deus de amor, estou aqui pra te curar. Ouve a voz de Deus que fala com você nessa noite. Eu sou o que sou um Deus de amor, estou aqui pra te. Olha o que Deus continua a falar com você: vem a mim. Vem a mim, dá-me tuas tristezas. Entrega hoje as suas tristezas para Deus. Você que se encontra com dores do corpo e da alma, entrega para Deus isso hoje. Coloca na presença dEle. Vem a mim, Ele te chama mais uma vez: vem a mim. dá-me tuas tristezas, tuas dores. Eu hoje te entrego, Senhor, todos aqueles que se encontram entristecidos, todos aqueles que se encontram abatidos, feridos de corpo e de alma. Vem curar, Jesus, teus filhos, assim como o Senhor fez quando caminhavas entre o seu povo. Caminha conosco também, Jesus, ainda hoje, no século 21. Muitos ainda não te encontraram. Muitos estão necessitados também da tua palavra, de encontrar-se na tua presença. Obrigado, Senhor. Gravado está em minhas mãos. Diz assim: obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque a tua palavra porque a tua palavra é o remédio é o remédio que cura a minha alma. que cura a minha alma. Eu precisava, Senhor, Eu precisava, Senhor, desta palavra hoje, dessa palavra hoje, para que eu pudesse voltar para que eu pudesse voltar para minha casa para minha casa diferente. diferente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.